Para a gente começar a trabalhar com os movimentos de oscilação, primeiro eu quero lembrar com você o oscilador harmônico simples. E o oscilador harmônico simples pode ser exemplificado por esse sistema que eu estou colocando aí, uma superfície plana e horizontal, onde um objeto de massa m é apoiado. Ele está preso por uma mola a uma superfície fixa, de tal forma que quando você movimenta o objeto, a mola é deformada e quando você abandona o objeto, ele passa a se movimentar então em um movimento oscilatório, indo e voltando, resultado da deformação que é produzida pela mola. Quando a mola é esticada, há uma força no sentido de comprimi-la, que faz o objeto retornar, né, à sua posição de equilíbrio. E quando a mola é comprimida, há uma força na mola no sentido de distendê-la, fazendo novamente retornar o objeto à sua posição de equilíbrio. Como não há atrito aí entre a superfície e o objeto colocado sobre ela, então não haverá dissipação de energia e o movimento vai se perpetuar. Então, a segunda lei de Newton pode ser usada para descrever esse movimento. A segunda lei de Newton diz que força é igual a massa vezes aceleração. Nesse caso, a força atuante aí é a força devido à mola, né, ou à deformação da mola. Portanto, uma força que obedece à lei de Hooke, do tipo menos K vezes X. E nós podemos igualar essas forças, né? A força resultante vai ser a força elástica, portanto, massa vezes a aceleração vai ser igual a menos a constante elástica vezes a deformação, que é o que nós vamos escrever aí na resolução. Então, a força atuante nesse caso é menos K vezes X, a força, segundo a lei de Newton, é massa vezes a aceleração. Quando a gente junta essas duas expressões, massa vezes a aceleração é igual a menos a constante vezes a deformação. Só trocando a notação, né? Posso escrever a aceleração como x dois pontos. Então, a massa x dois pontos é igual a menos k vezes x. E eu posso escrever isso na forma de uma equação, né, do primeiro grau. Então, ficaria massa vezes a deformação, a derivada segunda de deformação menos a constante vezes a deformação igual a zero. Na verdade, isso aqui é uma equação diferencial ordinária, né, de primeira ordem. Se eu dividir isso aqui pela massa, o primeiro elemento fica sozinho, a derivada segunda, o segundo elemento fica K sobre M, e o segundo membro aí da equação continua zero, e nós podemos definir então o ômega ao quadrado igual a K sobre M, de forma que essa equação ficaria escrita como x dois pontos mais ômega ao quadrado x igual a zero. Então, essa seria a equação que descreve um oscilador harmônico simples, né? Então, resumindo, um oscilador harmônico simples é um sistema que pode ser descrito através dessa equação de forma simplificada, né? Então, x dois pontos mais um ômega ao quadrado x igual a zero, onde esse ômega é k dividido por m. Se a gente olha para essa equação, né, a gente pode propor para ela uma solução do tipo x igual a 1a seno de ômega t. Então, o seno é uma função que vai ficar oscilando, né, entre um mínimo e um máximo, com uma frequência ômega de oscilação e com uma amplitude a. Se eu derivar essa função x, né, de t em relação ao tempo, x vira x ponto, o a é constante, então ele continua, a derivada do seno é o cosseno, e como eu tenho um argumento lá dentro, um ômega t, onde o ômega é constante, o ômega sai então dessa derivada. Então, x ponto é a ômega cosseno de ômega t. E aí, se eu derivar de novo, eu teria a derivada segunda de x. A derivada do cosseno é menos o seno, então aparece com menos seno de ômega t. A era a amplitude constante, continua. A derivada do cosseno vai sair mais um ômega, então com o ômega que estava lá fora fica ômega ao quadrado. Então, x dois pontos é menos a ômega ao quadrado seno de ômega t. Se a gente comparar com a primeira equação que a gente escreveu, o a e o seno aparecem lá como x. Então, se eu substituir o a e o seno por x, ficaria x dois pontos igual a menos ômega ao quadrado x. E se eu jogar para o primeiro membro, volta a ser uma equação do tipo equação de um oscilador harmônico. Então, x igual a 1a seno de ômega t é solução para o oscilador harmônico simples. E da mesma forma que o seno é uma solução, o cosseno também será uma solução.
né? Quando eu derivar o cosseno vai virar seno, quando eu derivar o seno vai virar cosseno, então vai aparecer algo análogo ao que a gente fez aqui, se eu colocar como resposta um x igual a b cosseno de ômega t, né? Então, se o A seno de ômega t é solução e o B cosseno de ômega t também é solução, a soma dos dois também é uma solução, né? Então, no caso das EDOs, se um x1 é uma solução e x2 é uma solução, então a soma de x1 e x2 também é uma solução, né? Da mesma forma que se x1 é uma solução, quando eu multiplicar o x1 por uma constante, ele também é uma solução, né? Então, a solução geral para esse problema é alguma coisa do tipo x igual a A seno de ômega t mais B cosseno de ômega t. E aí a gente tem a representação, né, de um movimento oscilatório. E a gente consegue aplicar isso, né, para o caso de um corpo rígido, né? Então, se eu pegar um objeto como esse retângulo, né, preso por um ponto a uma superfície, eu posso colocá-lo para oscilar e se ele executar, né, uma vibração livre, eu devo ter alguma coisa semelhante àquela equação que nós descrevemos antes, né? Então, x dois pontos igual a um ômega ao quadrado x, que é igual a zero. Então, x dois pontos mais ômega ao quadrado x igual a zero é uma descrição em termos da posição x. Nesse caso, como a gente vai considerar aí uma rotação, né, de um objeto, eu teria que considerar eixo x e eixo y. Para não trabalhar com duas equações, eu posso pensar diretamente na rotação do objeto, descrevendo ele não em termos do x, mas de uma posição θ, né? Então, eu teria um θ dois pontos mais um ômega ao quadrado, θ igual a zero, representando a equação de oscilação desse corpo rígido. Lembrando que esse ômega é a razão entre um K e um M, né? Nesse caso não é exatamente uma constante elástica, porque a gente não está pensando em uma mola, mas no que seria equivalente à constante elástica dessa mola que restaura o movimento aí, né? Então, o que eu tenho que fazer aí nesse caso é escrever não mais a relação para a força, né? Mas para o torque produzido nesse sistema. Então, quando eu tiro esse objeto do equilíbrio, a força-peso vai ser resultado, vai ter como resultado, né, um torque produzido por ela e que vai restaurar essa condição de equilíbrio. Então, eu teria, na verdade, a força-peso, representada aqui pelo W, né, atuando aí no braço, né, de alavanca, né, B, que seria a lateral do retângulo que a gente está oscilando, vezes o seno de θ, onde esse seno de θ é a inclinação dele, né, em relação à horizontal. E do outro lado eu vou ter o momento de inércia multiplicado pela aceleração angular, né, que seria o equivalente à massa vezes a aceleração. E aí, nesse caso, eu tenho uma combinação aqui, né, de dois fatores, que é o movimento do centro de massa e o movimento do objeto em relação ao centro de massa. Então, para o caso de um retângulo como esse, né, de lado 2B, né, e da forma como está representado aqui, né, na verdade, nesse caso é um retângulo, desculpa, um quadrado, né, tem lado 2B, nós teríamos então um momento de inércia sendo 1 sobre 12m, que multiplica um lado ao quadrado mais o outro lado ao quadrado, como nesse caso é um quadrado, né? Então o lado é 2b e 2b, então o resultado para o momento de inércia seria 2/3 de mb ao quadrado. O W que ele está chamando aqui, né, é a força-peso, então é massa, peso é gravidade. Quando a gente substitui essas informações nessa equação, a gente vai ter um θ dois pontos mais 3/5 de G sobre B seno de θ, que é igual a zero. Então, ela não é uma equação equivalente à que a gente está destacando aqui, né, porque eu teria que escrever em função do θ, e aí está aparecendo o seno de θ. Mas se eu considerar pequenas oscilações, o ângulo θ é aproximadamente igual ao seno do ângulo θ, e aí eu posso fazer essa aproximação e tornar, né, esse problema como um oscilador harmônico, desde que eu garanta que são pequenas oscilações. E aí, uma vez que eu cheguei em uma equação, né, que descreve o movimento
de um oscilador harmônico, eu resolvo da mesma forma que eu resolvo qualquer oscilador harmônico. Então, eu encontro soluções do tipo aquilo que a gente já propôs, né? Um x a seno de ômega t mais b cosseno de ômega t, com a diferença que agora não é mais um x, mas se trata de um θ, né? Então, teria um θ igual a um a seno de ômega t mais um b cosseno de ômega t. Então, soluciono esse problema de corpo rígido com a solução lá do oscilador harmônico. Então, o que a gente faz para o oscilador vale também para o caso do corpo rígido, né? O nosso problema ele acaba sendo simplificado. E agora a gente vai tratar, né, outros tipos de oscilação que não são oscilações de um oscilador harmônico simples, mas incluir agora, né, resistências que podem reduzir essa oscilação ou forças externas que podem aumentar essa oscilação. Então a gente trata osciladores forçados, osciladores amortecidos e osciladores forçados amortecidos. E da mesma forma que a solução, né, para o oscilador harmônico simples valeu para o caso do movimento de um corpo rígido, essas outras oscilações também vão nos permitir entender o movimento de corpos rígidos quando estiverem submetidos a esses tipos de oscilação. Então, um oscilador forçado, ele é um oscilador que ele vai ser escrito mais ou menos parecido com um oscilador harmônico, porque eu tenho a massa vezes a aceleração, que é a componente, né, que representa a segunda lei de Newton, mais um K vezes X, que é uma força restauradora, né, equivalente àquela da mola, menos Kx, só que eu trouxe ela para o primeiro membro. E agora, né, ao invés disso ser igual a zero, eu tenho uma força externa que depende do tempo, né? E essa força agora ela tem que ser oscilatória para que produza um movimento oscilatório, né? Então, se ela for uma força constante, não vai haver oscilação, mas um movimento contínuo numa dada direção e sentido. Então, eu vou garantir que ela seja oscilatória colocando um seno de ômega ft, né? De tal forma que agora a gente tem uma equação diferencial que não é mais homogênea. Para a gente resolver uma equação diferencial não homogênea, né, eu preciso pensar em separá-la em duas partes, né? Eu vou ter uma solução para uma equação particular e para uma complementar, né? A solução complementar é aquela que a gente já resolveu, né? Seria igualar esse primeiro membro a zero e encontrar qual seria a solução desse problema. Então a gente sabe que essa equação, né, escrita dessa forma, é a equação de um oscilador harmônico simples. Então a solução para ele a gente que já conhece, é algo do tipo A seno de ômega t mais um B cosseno de ômega t. O detalhe aqui agora é perceber que a gente tem que produzir a solução para uma particular, né? Então eu vou ter um x particular que corresponde aí a um xm seno de ômega ft, né? Que é o que de fato a gente tem aqui na equação que descreve o movimento, né? Então, se a gente pensar em escrever, né, o x dessa forma, né, na forma de uma solução particular, né, substituindo na equação que a gente tem lá em cima, né, eu colocaria aqui a solução particular no lugar do x, no lugar do x, e ela complementaria essa equação que ficaria escrita como menos m ômega f ao quadrado xm seno de ômega ft mais um k xm seno de ômega ft que é igual a um pm seno de ômega ft. Observa que todos os termos aí têm esse seno e eu posso colocar ele em evidência, né, simplificar na equação. Então ela pode ser reescrita e sendo reescrita, né, eu consigo determinar então quem é o valor do xm. Ele vai ser Pm, que seria essa amplitude, né, da força que eu estou aplicando, que é externa e que produz a oscilação, dividida por K menos M ômega F ao quadrado. Lembrando que se a gente simplificar aqui, né, por M, dividir por M, né, os termos do segundo membro aqui, K sobre M vira aquela frequência que nós havíamos definido para o oscilador harmônico. O N aqui vai sumir, né? não vai mais aparecer, e vai aparecer um M dividindo aqui
na constante que representa a amplitude da força externa. Então eu consigo determinar, né, qual é a solução particular, e a solução geral vai ser então a soma, né, da complementar com a particular, e aí eu teria uma solução do tipo A seno de ômega t, mais um B cosseno de ômega t, mais um Pm sobre M sobre a frequência natural ao quadrado, menos a frequência da força externa aplicada elevado ao quadrado. E aí a gente consegue resolver a questão da localização, né, da posição, a descrição da posição, para um sistema que é submetido a uma ação externa, né, e que se comporta como um oscilador forçado. Lembrando que quando eu conheço então a posição, se eu derivar encontro a velocidade, se eu derivar encontro a aceleração, então eu conheço completamente esse movimento. Da mesma forma que um oscilador pode ser forçado, ele também pode ser amortecido, né? Então a diferença vai ficar aqui, aquela equação que antes era igual a uma força externa que produzia um movimento, agora ela é igual a uma força que dissipa, né, esse movimento. E aí eu estou escrevendo na forma menos c vezes v, onde c é uma constante, né, e v é a velocidade. Então seria uma força dissipativa que depende da velocidade com a qual o sistema está se movimentando. E aí você pode pensar, por exemplo, a força de resistência do ar, né, que seria proporcional à velocidade com a qual um objeto se movimenta. Então, quanto maior a velocidade, maior seria essa força resistível. Pensando dessa forma, então, né, essa equação ela pode ser reescrita na forma de pontos, né, como mx2 pontos mais cx ponto mais kx igual a zero. Então, é uma equação semelhante àquela que a gente tinha para o oscilador harmônico, só que ela inclui esse termo central agora que depende da velocidade. Para esse tipo de sistema, a solução que a gente pode propor é a solução do tipo x igual a e elevado a alfa t, onde alfa é uma constante e e é uma exponencial, né? A derivada de uma exponencial, ela vai dar a constante, né, multiplicada pela própria exponencial. Então, se eu derivar, ficaria x ponto igual a alfa e elevado a alfa t, e o x dois pontos, uma alfa quadrado e elevado a alfa t. E aí observa que a gente tem de novo um alfa ao quadrado multiplicado pela própria função x, né? Se a gente substitui, então, né, essas expressões nessa primeira equação, né, então o x dois pontos é alfa elevado a alfa t, o x ponto é alfa e elevado a alfa t, e o x é e elevado a alfa t, eu posso simplificar o e elevado a alfa t que aparece em todos os membros, e eu termino com uma equação do segundo grau, cuja solução para alfa vai ser essa expressão que está colocada aqui embaixo. E aí a gente tem um ponto para discutir, que é a questão dessa solução depender do valor dessa raiz, né? Se essa raiz aqui for positiva, eu vou ter duas soluções reais e diferentes, né, entre si. Se essa raiz for zero, né, o argumento dela for zero, eu vou ter duas raízes com o mesmo valor, né? Elas se comportariam como menos c sobre 2n, porque eu não vou acrescentar nem retirar mais nada. E se esse valor, né, dentro da raiz for negativo, aí eu tenho duas soluções complexas agora, né? Não mais reais, mas na forma de números complexos. Então, a gente analisa, né, esse argumento e ele define para a gente o que a gente chama de amortecimento crítico, né? Onde eu vou calcular qual seria o valor desse C que faz esse argumento ser igual a zero, e aí eu tenho limites superiores e inferiores para isso, né? Quando ele for maior ou quando ele for menor do que esse valor, o argumento vai ser um número real ou um número imaginário, e isso vai ter consequências na minha solução. Então, o valor, né, crítico para ele seria esse 2m ômega n, onde ômega n é a frequência natural, né, o k sobre m. Então, esse seria o valor do C que torna esse argumento igual a zero e que tornaria, então, o meu amortecimento crítico, né? O que a gente vai analisar aqui agora, então, é que existem três tipos, né, de amortecimentos que a gente pode produzir. Que a gente chama de amortecimento supercrucial ou supercrítico, o amortecimento crucial ou crítico e o amortecimento subcrucial ou subcrítico, né?
Então, no caso do amortecimento supercrítico, né, então as raízes dessa equação elas são reais, são diferentes, e aí eu vou ter um comportamento aqui que não é oscilatório, né? Eu vou ter uma exponencial, que na verdade vai apresentar um sinal negativo, então ela vai ser decrescente, né? E essa solução ela é representada por esse primeiro gráfico pontilhado aqui, né? Onde eu tenho um amortecimento bem suave dessa curva, né? Demoro um tempo significativo para que ela seja amortecida. No caso, né, de ser igual a zero, que seria o amortecimento crítico, aí eu tenho duas soluções distintas, né, para aquele alfa, que vão trazer para a solução do x, né, determinar qual é o valor do x, da posição, né, que eu estou descrevendo, na forma dessa função, que também é uma exponencial, mas que agora que decai de forma mais rápida, né, aí com o tempo, né? Também num padrão que não é oscilatório. No caso do amortecimento subcrítico, né, onde as raízes são números complexos, né, existe uma forma de nós convertermos essas exponenciais que vão ficar, né, com o argumento lá, com o expoente complexo em relações de seno e cosseno. Então, elas vão acabar se tornando função seno e função cosseno, portanto, tendo um padrão oscilatório, né? Que é mais ou menos parecido com o que a gente tinha lá no oscilador harmônico, C1 seno de ômega t mais um C2 cosseno de ômega t. Só que agora ela também tem uma parte que é uma exponencial, né? Que vai decair. Então, essa oscilação ela acontece, mas ela vai sendo amortecida e diminuída ao longo do tempo, né? Então, eu tenho no amortecimento subcrítico uma oscilação que vai sendo atenuada. No caso de um amortecimento crítico, né, ela não é uma oscilação, né, mas um deslocamento, onde o sistema volta à posição natural, só que de forma rápida, né? Rapidamente ele retorna àquela posição de equilíbrio. E no caso de um amortecimento subcrítico, ele lentamente vai voltando aí à sua posição de equilíbrio. Eu vou deixar um vídeo para vocês para mostrar, né, essa questão dos amortecimentos crítico, subcrítico e supercrítico, que vai ilustrar de forma um pouco mais visual para vocês como é que isso acontece, né? E por fim, a gente vai falar a respeito do amortecimento forçado, aliás, desculpa, da oscilação forçada e amortecida, né? Que seria um caso onde a gente vai juntar essas duas interações que a gente fez, né? A gente vai acrescentar uma força que vai produzir uma oscilação e vai acrescentar uma força que vai reduzir essa oscilação. Então eu forço que ela aconteça, mas também tem uma forma de amortecer, né, o acontecimento dela. Então a equação agora ela vai ser uma junção das duas, né? Ela vai ter o termo que depende da velocidade e vai ter uma ação externa também, né? E aí nós vamos resolver da mesma forma que nós resolvemos antes, né? A gente vai separar numa solução particular e numa complementar e produzir aí os resultados com base naquilo que a gente já fez, né? Então eu escrevo aí a equação do sistema como um todo, né? Quem é o valor do x2 pontos, o valor do x ponto e o valor do x, em termos das equações que a gente já conhece, né? De seno e cosseno. Troco, né? As variáveis pertinentes, né? Adequo aí e no final, né? Após aí, alguns cálculos, a gente determina, né, como a gente determinou antes, qual seria o XM, né, para a solução particular, para a solução complementar, nesse caso, inserindo aí uma fase também, né, que nos permite acoplar aí a ação da força com o amortecimento. Então, o que eu quero destacar nesse caso é que existe uma solução matemática, né, para o problema que a gente está propondo, baseado nas duas análises que a gente fez anteriormente, mas existe algo interessante nesse caso a ser discutido, que é a questão do oscilador
ter duas frequências que são importantes da gente analisar e quais seriam, né, as consequências daquilo que a gente está analisando. Então, quando a gente olha para essa última expressão, né, a gente vê que aparece aqui um ωf, que seria a frequência, né, da força que está oscilando o sistema de forma forçada, e aparece aqui um K e um M, né, que a gente já viu que dá para a gente juntar e escrever na forma da frequência natural de vibração desse oscilador, né? Então, quando esse valor aqui ele tende para zero, né? Esse valor aqui ele vai sendo reduzido, né? E esse valor de xm ele acaba explodindo, né? Por conta de uma redução no valor aqui dessa raiz. Então, se essa raiz torna-se um valor próximo de zero, né, a raiz vai ser um valor próximo de zero, e qualquer coisa dividida por um valor muito próximo de zero tende a ficar um valor muito grande, né? Então, você vê aí a possibilidade que com frequências muito próximas da frequência natural de vibração, você consiga aumentar a amplitude, né, de movimentação do seu sistema, a ponto de que essa amplitude se torne absurdamente grande, né? Um exemplo de ação desse tipo, né, onde você ganha amplitude no movimento, é o que aconteceu com a ponte de Tacoma, é uma ponte famosa, conhecida, porque a partir das vibrações, né, produzidas pelo vento, que coincidiram numa determinada ocasião com a frequência natural de vibração, né, do sistema, a amplitude de vibração da ponte foi aumentando ao ponto de que a estrutura não conseguiu suportar, né, a movimentação produzida e acabou ruindo, né? Então, o vento produziu, né, uma força externa que forçou o movimento, que era amortecido, né, pelas tensões inerentes ali à ponte, né, à sua estrutura, e acabou coincidindo de que a perturbação produzida pelo vento era muito próxima da oscilação natural, né, de vibração da ponte, e aí houve um ganho, né, de energia no sistema, e a ponte acabou não resistindo ao incremento de energia que foi acrescentado a ela e veio a ruir, né? Então, são ações, né, que podem acontecer, e aí eu estou representando graficamente isso aqui para você poder enxergar, que quando a frequência, né, o eixo horizontal aqui representa a razão entre a frequência da força que está forçando o movimento, né, e da frequência natural. Quando ela tende para 1, ou seja, quando as duas tendem para 0, essa amplitude ela tende a crescer, né? E a amplitude aqui ela é a relação, né, entre o xm e o pm, ou seja, o quanto a amplitude de movimentação vai aumentar com relação à força que você está produzindo lá, né? Lembra que o PM ele é a amplitude da força, né, que está forçando essa oscilação. Então, mesmo que essa força seja pequena, né, que você está colocando, ela vai se acrescentando de tal forma que a amplitude de oscilação, né, ela se torna muito maior do que a amplitude da força que você está colocando. E aí esse valor tende a explodir, né, num fenômeno que nós chamamos aí de ressonância, né? Para a gente associar de forma um pouco mais prática com o nosso cotidiano, o micro-ondas ele funciona com base em ressonância. Você emite ondas eletromagnéticas que vibram numa frequência muito semelhante à da água, né? E, portanto, produzem um aumento na vibração da água, e esse aumento na vibração da água significa, né, do ponto de vista térmico, um aumento na sua temperatura. Então, eu estou pegando uma onda, né, que vai fazer o movimento da água aumentar, e, em consequência do movimento da água aumentar, aumenta a temperatura. Então, o que acontece aí no caso de oscilações forçadas amortecidas, do ponto de vista de ressonância, é isso. Você produz uma perturbação com uma frequência muito semelhante à frequência natural, né, de vibração do sistema, e acaba aumentando a amplitude de oscilação dela. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado você a compreender o assunto abordado. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.